Fala pessoal, finalizamos o módulo 0, onde dei uma introdução para vocês sobre Java, as principais funcionalidades e diferenças para outras linguagens. A partir de agora estamos no módulo 1, onde vamos aprofundar sobre programação orientada a objetos, e assim, pode ser que do curso inteiro esse é o tema mais importante. Porque se você não entender muito bem como funciona a programação orientada a objetos, como que funciona um módulo, cara, você não vai conseguir compreender a importância de Solid, não vai conseguir entender o porquê que a gente usa design patterns. Então é muito importante você entender isso. Esses dois princípios estão voltados para a orientação a objetos. Entenda muito bem essas aulas. E assim, como eu comentei, programação orientada a objetos é uma das partes que eu mais gosto da programação. É muito bacana você conseguir organizar melhor o seu código. Mas assim, não é uma coisa muito fácil. Então, quando você está aprendendo pela primeira vez, pode ser um pouquinho mais difícil de entender. O meu objetivo aqui está sendo esclarecer para você esse conceito, né? Dar um pouco mais fácil, mais mastigado aqui. Mas assim, o objetivo das minhas aulas vão serem um pouco mais curtas e dar bastante conceito. Então assim, vocês vão ver que essas aulas vão ser um pouco mais teóricas. E como eu já falei, muito mais importante do que saber teoria é saber praticar. Vou mostrar para vocês aqui agora algumas ferramentas para vocês poderem estudar, ver muita teoria também, porque aqui eu vou dar os principais conceitos, mas estudar por fora também e praticar. Então, se a gente vier aqui para minha tela, estamos no meu GitHub, que vocês já devem estar cansados de saber. Se a gente voltar aqui, tem um repositório. Então, módulo programa de suporte. Ainda tem um repositório aqui. Por enquanto só tem um exercício, mas daqui a pouquinho, hoje, eu já devo popular muito aqui. Vai ter muitos exemplos do que eu vou estar aqui em aula. Vou ter exemplos a mais. Devo colocar alguns trabalhos também que eu fiz na faculdade para vocês poderem compreender melhor. Dependendo, você pega um enunciado do meu trabalho, faz ele e depois vem corrigir comigo. Os trabalhos desse meu professor, que é o Hugo, aí é um pouco mais complexo, eles, né, fazer atividades bem completinhas, então você consegue praticar bastante. Então, abre aqui que aqui vai ter a parte mais prática, tá? E no meu curso, meu objetivo principal é da teoria. Por quê? Você consegue ver essa parte prática no código, consegue pedir pro chat GPT te dar um resumo, consegue, né, estudar por fora, mas teoria às vezes é um pouco mais escasso. Abre aqui que você vai ver tanto meus exemplos práticos que eu vou dar aqui em aula e exercícios também. Vou deixar na descrição o repositório do meu professor, Hugo de Paula, que foi quem me deu a aula, e assim, os materiais dele são bem completos. Um dos exemplos que eu vou dar aqui também, eu tô baseando nele, mas o mais importante que vocês vão ver aqui é os slides. Se vocês verem, ele tem bastante slides. Então, por exemplo, vamos abrir um slide aqui sobre classe e construtores. Se vocês verem, tem muitos arquivos. O que é o principal de vocês verem é PDF, tá? Ele usa muita coisa de LaTeX. Aí são outros arquivos que vocês não vão precisar mexer, mas é só PDF que vocês vão conseguir estudar melhor. E assim, os materiais deles são muito bons, bem completos, tem muitas imagens, muitas coisas para vocês poderem aprender melhor. Então, vejam aí direitinho como que ele tá. Vou deixar o link na descrição de todos os vídeos. E também, né, que eu acho que é muito importante, que é o que eu estou me baseando mais aqui, é o meu material do Notion. Como eu comentei, eu estou montando um material resumido, bem bacana. Olha, até o momento já temos a introdução toda aqui, já estou colocando a aula de orientação a objetos também. E assim, é um muito completo, vocês conseguem aprender bastante coisa a partir dessas aulas também. Acessem esse material, que eu acho que vai ajudar muito vocês. Essa parte foi um pouquinho mais mostrando para vocês, não é nem jabá, não, é mais para poder explicar mesmo e vocês entenderem muito bem como que vai funcionar. Porque a aula pode até ser um pouquinho curta, dependendo, mas saiba, estude muito por fora. Essa aula aqui não é o suficiente, é muito importante você estudar. E também, né, como eu sempre gosto de falar também, que é muito importante, cara, abre um repositório, deixa uma estrelinha aí, porque esse material tá dando, né, um trabalhinho para poder montar, eu faço porque eu gosto, mas não recebo nada por isso também, né, eu sou monitor, mas esse material aqui é algo extra, então quem puder contribuir vai ser ótimo. Mas vamos para a aula em si. Agora vamos começar a mexer com orientação a objetos. Muito importante vocês pensarem aqui, porque agora a nossa forma de pensar vai mudar um pouco. Muitas vezes a gente cria um código só solto, a gente só quer ter uma funcionalidade, então, por exemplo, quero criar uma calculadora. Vou lá e escrevo todo o meu código aqui dentro dessa main, né, que é o nosso método principal em execução. Ou eu posso até modularizar um pouco, como eu mostrei na última aula. Aí você só cria um monte de método aqui em cima. Mas assim, não é muito bom. Na programação orientada a objetos, você vai ver que cada classe tem uma responsabilidade. Você vai criar uma classe para cada coisa. E vai, né, o seu código vai ficar bem grande. Vocês vão ver que nessa nossa pasta de PUC Minas aqui, né, onde tem nossas classes principais, vai estar cheio de arquivo. Vai ter muita coisa aqui, porque a gente vai modularizar mais. Então, beleza, eu criei um projeto muito completo de produtos e tem vários tipos de produtos. Eu preciso editar um tipo específico. Eu já sei onde é, só vou abrir o arquivo aqui, que é a classe do produto, e vai ficar muito mais fácil de acessar. Então, assim, você modularizar, criar módulos, criar classes, vai facilitar muito no desenvolvimento.
No início pode dar um pouco mais de trabalho, mas saiba, é muito importante. E por que eu tô falando isso? Porque um módulo, uma classe, é o que a gente vai precisar para poder desenvolver tudo. E assim, dando uma teoria para você daqui, o que é uma classe? Uma classe é um molde. Eu quero criar um projeto sobre pet shop. Eu vou precisar de um cachorro. Então a classe, eu vou criar uma classe chamada cachorro. Vai ter um molde para isso. E um objeto, por sua vez, já é a instância da nossa classe. É a gente colocar a nossa classe em ação. Essa classe a gente cria um molde, a gente não faz nada com ela. Mas se eu quiser adicionar, criar um cachorro, eu vou criar um objeto dessa classe. Consegue perceber? É tudo que vai rodar através de classes e orientação a objetos. E você precisa entender isso muito bem para poder continuar os próximos módulos. A gente vai aperfeiçoar um pouco mais agora. Vou dar um exemplo prático para você daqui e espero que você consiga entender bastante. Antes de mais nada, queria mostrar aqui. A gente pode sim criar uma classe aqui em cima. Então, se eu quiser criar uma classe produto, por exemplo, né, que, como falei, vai ter o molde e depois a gente vai criar o objeto, que é o que vai estar em ação, que é a nossa instância que vai de fato rodar no nosso programa. Pode até te dizer que uma classe é um tipo especial, né? A gente está criando um novo tipo. Porque a gente cria uma classe da mesma forma que a gente cria um inteiro, que a gente cria uma string, que a gente cria um float. A gente vai criar a classe da mesma forma. Então é um tipo especial, pode dizer assim. Então como que a gente pode fazer? Vai criar uma classe aqui. Então, por exemplo, class. Vou nomear de produto. Vai funcionar corretamente. Eu posso criar todo o meu produto aqui dentro. Mas isso aqui não é muito bacana. Porque, vamos supor que a gente tem várias classes. Vai ter essa classe aqui. Aí embaixo vai ter outra. Sabe que o código vai ser muito grande de forma desnecessária? Aí vai deixar o nosso arquivo principal, a nossa main. Ou até como eu gosto mais de nomear, que é application. Então, application. Aí vai deixar ela apenas para a parte visual. O contato com o usuário. Quando a gente rodar esse projeto, é o nosso arquivo principal. Mas a gente pode criar outras classes secundárias. Então a gente vai criar sobre produto. Vamos criar aqui um arquivo chamado produto com a extensão .java, que já vai criar para a gente automaticamente o nosso projeto aqui. Gente, pode ignorar essa parte BR porque está funcionando, só que o meu compilador não está identificando muito bem. Está dando tudo certo, mas pode estar vermelho. Vamos lá. Criamos nossa classe public. A gente vai entender na próxima aula de encapsulamento o porquê que é esse public, mas foca na classe. Então a gente vai usar a palavra reservada public, class e o nome da classe, que vai ser produto. Essa é a parte básica. E o que a gente tem dentro de uma classe? A gente tem basicamente dois tipos de coisas. São os atributos e os métodos. Um atributo nada mais é do que o estado de uma característica que a gente vai estar salvando no nosso dado. Então vamos lá, produto. O que um produto ele deve ter? Qual é a característica dele? Ele deve ter um preço, uma descrição, um nome. Entende? É a característica do nosso produto. Um atributo também pode ser visto como um dado. É o dado que a gente está salvando. Então, o produto vai ter descrição, preço e nome, por exemplo. Agora, e se a gente quiser fazer um comportamento? O meu produto ele deve ver se ele é validado. Eu posso ter que criar uma fruta, mas ela está vencida, então preciso validar. Eu posso, né, pensando no conceito de animal, eu posso ter um cachorro que ele tem um nome, tem uma raça e tem um peso. E qual que seria o método dele? Seria o comportamento, o que ele vai fazer? Então, um cachorro ele pode latir, um cachorro ele pode andar, um cachorro ele pode comer. Então, o método é as ações que a gente vai ter na nossa classe. Nesse nosso exemplo de produto, vamos criar aqui uma string que vai chamar descrição. Vamos ter um float que vai ser o peso. Vamos criar também um inteiro que vai ter a quantidade. Um produto ele pode ter uma quantidade variada. Então, vou aqui quantidade. A outra coisa, vou explicar isso melhor na aula de encapsulamento, mas a gente tem algumas chavinhas, algumas palavras-chave que são os modificadores de acesso do nosso atributo e do nosso método. Por enquanto, a gente vai colocar tudo como public, mas a gente vai mexer nisso depois. Então, vejam muito bem a nossa aula de encapsulamento. Por enquanto, todos os nossos três atributos eles vão ser públicos. Agora, quando a gente for criar o nosso objeto produto, a gente já vai ter as três características dele: o preço, a descrição e a quantidade. Mas e se a gente quiser saber alguma coisa a mais? Por exemplo, se esse produto ele está em estoque, a gente vai vir para os métodos. Que, como eu já comentei na aula anterior, método é como se fosse uma função em outras linguagens. E como a gente pode fazer isso? Aí vai criar um método aqui chamado em estoque para verificar se o produto ele está ou não em estoque. Public vai retornar para a gente um boolean, né? Se é verdadeiro ou falso.
como eu já falei, um método ideal vai ter que colocar uma pergunta, então, para retornar se true ou falso. Por exemplo, boolean em estoque, que vai falar verdadeiro ou falso. Não vai ter nenhum parâmetro. E o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, a gente vai retornar quantidade maior que zero. Porque se a gente tiver alguma quantidade, esse produto sim, ele está cadastrado. E esse nosso atributo lógico aqui vai retornar true. Se não tiver, retorna false. Podem ver que não está dando erro, porque isso aqui é uma expressão lógica. Então vai retornar true ou false, porque é um booleano. E que eu já falei que o nosso retorno vai ser booleano. Então já está correto. Se eu quiser iniciar o nosso produto, eu não quero, né, colocar um valor padrão, eu quero poder dar valores para esse produto. A gente precisa modificar esses nossos atributos. Como a gente pode fazer isso? Vou criar um método aqui chamado public void, não tem retorno, que vai chamar inicializar produto. A gente precisa passar atributos, né, que estão os mesmos daqui de cima, só que a gente precisa colocar como parâmetro, porque quando chamar um método, a gente vai passar aqui dentro e vai atribuir para a gente. Vamos colocar aqui uma string, vou chamar de D de descrição, vou criar um float, vou chamar de P de produto, e vou criar também um inteiro, que eu vou chamar de Q, de quantidade. Agora, a gente pode passar cada um desses parâmetros para nossos atributos. Como a gente faz? Descrição recebe D, preço recebe P, quantidade recebe Q. Então, dessa forma aqui, quando a gente chamar esse nosso método na main, a gente vai conseguir passar os atributos, cada dado do nosso produto. Quando a gente vier para nossa main, agora a gente vai criar aqui o nosso objeto. Como eu comentei, o objeto é a parte, né, funcional assim, na nossa classe é um molde. O objeto é como se fosse uma variável, uma instância desse nosso molde, que é a classe. A gente vai criar aqui uma classe chamada produto. Como a gente pode fazer isso? Produto, vou chamar de prod, recebe new produto. Ou seja, criamos nosso produto aqui. Uma, né, parte teórica que vale mostrar para vocês também é que o Java ele funciona por referência. Ou seja, quando a gente está criando um objeto, a gente não cria um objeto propriamente dito. A gente está criando um apontador, né, como se fosse um ponteiro, quem já viu ser, para o objeto, né, da nossa classe principal. Quando a gente dá esse new aqui, é que a gente está iniciando o nosso objeto. Então, assim, no material tem um pouco mais completo sobre isso, mas saibam, a gente trabalha aqui por referência. Quem aí já viu minhas aulas de árvore binária, por exemplo, quando eu chamo um nó toda vez, um nó ponto esquerdo, um nó ponto direita, é uma referência, né, como se fosse um ponteiro para um outro nó. Então, assim, em Java funciona dessa forma e é o que faz ele ser muito mais seguro também. Porque se a gente estivesse usando ponteiros, é uma coisa que pode ter muito vazamento de memória e até hackers conseguem muitas vezes usar isso. Por isso é um dos motivos que Java é uma linguagem muito segura. Aqui a gente criou o nosso objeto. Lembrando, a gente pode ou fazer assim, ou se você quiser fazer dessa forma também, colocando o produto embaixo, pode, ó. Então, recebe o produto. Mas é muito mais usual fazer dessa forma aqui. Já criou o nosso objeto, a gente quer atribuir algumas características para ele. Como a gente pode fazer? A gente pode fazer isso diretamente, por exemplo, prod.descrição recebe comida. Não esqueça do ponto e vírgula. Prod.preço, vou dar para ela que vai ser R$10. Lembrando que já é que é um float, tem um F no final. E prod.quantidade, vou falar que a gente tem 5. Coloquei alguns prints aqui para a gente poder testar, mas basicamente a gente criou nosso objeto, ele começou vazio, a gente passou esse dado para ele e agora a gente vai exibir esses dados. Vamos ver se está funcionando corretamente. Beleza, descrição comida, preço 10, quantidade 5. Mas a gente tinha criado um método aqui que ele vai explicar para a gente, não vai? Ou seja, se a gente ver aqui, ó, a gente tem o nosso inicializar produto. A gente já consegue passar isso aqui direto em uma única linha e vai facilitar. Então, se colocar prod.inicializar produto, a gente pode passar aqui diretamente. Então, vou colocar comida aqui. O preço eu já passo também, então 10.0 F. E aqui eu já passo a minha quantidade, que vai ser 5. Então, a gente passou tudo de uma forma direta. Se a gente rodar, também vai funcionar corretamente. E se a gente quiser verificar se a comida está em estoque, a gente pode fazer o quê? Print ln aqui no final. Vamos colocar tem no estoque, mas a gente chama prod.em estoque. Lembra que ele vai dar um true ou false? Por isso que eu coloquei uma pergunta e não tem nenhum parâmetro. Então, se a gente rodar agora, sim, vai ter, porque a gente tem 5 alimentos. Em estoque, true. Se eu colocar aqui como 0, por exemplo, vai falar que ele não está em estoque. Vai falar que é falso. Correto. Então aqui a gente já consegue ter uma noção geral do que é um objeto. A gente criou um objeto aqui, a gente conseguiu passar atributos
para esse objeto, passar os dados dele através de uns métodos que são as funcionalidades que a gente vai executar. Então, essa aqui é uma aula básica de programação orientada a objetos. A gente vai ver que isso aqui não é a melhor forma de fazer. Já a gente vai entender como inicializar corretamente essa classe de produto. A gente vai também ver que quando a gente estava acessando diretamente, como por exemplo, prod.descrição recebe o nome do alimento, isso não é correto. A gente, por padrão, não vai conseguir acessar esses nossos atributos diretamente em outra classe. Vamos ver isso nas próximas aulas. Mas espero que já tenha dado para dar um gostinho aqui do que é a programação orientada a objetos.